Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus é grande, Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo está na casa, né? É a sorte nós aqui no culto. Eu quero trazer uma palavra hoje para a igreja. Uma palavra muito interessante que é sobre a forma como Deus trabalha. Amém. A qual a gente não entende, não compreende, nem como Deus trabalha com o próximo e nem como Deus trabalha com nós mesmos. Isso se faz presente do nosso nascer ao nosso morrer. Peço à igreja por gentileza, abram suas Bíblias, vou trazer em Eclesiastes capítulo 11. Eu vou narrar aqui o verso 5 e o verso 9, Eclesiastes capítulo 11, página da minha Bíblia 678. É uma palavra interessante porque nós não sabemos como Deus trabalha nossas vidas, na vida do próximo e na vida de ninguém. Nem os anjos sabem, só Deus sabe. Eclesiastes 11, capítulo 5, Eclesiastes capítulo 11, verso 5 e o capítulo 9. Encontrou? A igreja encontrou? Vamos ler o capítulo 5, verso 11. Capítulo 11, verso 5 e verso 9. Eclesiastes 11, 5 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Capítulo 9, verso 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Amém? Pode fechar suas Bíblias. Glória a Deus. Nós não sabemos como Deus trabalha, né? A gente não entende como Deus trabalha. Mas Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida desde da prole da nossa mãe, desde o nosso nascimento, quando o corpo vai sendo gerado, quando o feto é gerado, que recebe a alma, recebe o espírito, e o nosso corpo está em transformação. Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente, junto da onisciência, Ele tem a presciência. Deus sabe de tudo antecipadamente. As pessoas podem nos enganar, mas a Deus ninguém engana, porque de tudo antecipado Deus sabe. Por isso, quando Ele quer dizer, eu vou te livrar, Ele já sabe o que está vindo ao teu caminho. Daqui a 1 ano, 2 anos. Porque Ele é Deus. Então, nós não sabemos como Deus trabalha. Não sabemos como Ele atua. Mas Deus trabalha em favor daqueles que o aguardam, que o esperam, que o servem e que têm fé nele. Porque Deus atende à fé. Se Deus tem algo dentro dele que Ele ama, é a fé. Ele quer ser acreditado e Ele quer que você acredite nele. Deus não tem nenhuma dor. Mas nas minhas palavras, Deus tem um certo remorso. Quando Ele faz uma promessa que você não acredita, Ele sente uma angústia dentro dele. Porque Ele quer que você acredite. A paixão de Deus, nas minhas palavras, a paixão de Deus é ser acreditado. Essa é a paixão de Deus. Ele quer que você acredite nele, independente das circunstâncias que você vive e o que você espera para amanhã. Deus não está limitado da forma como você pensa. Deus não é limitado a tempo, a espaço, a circunstância, a matéria. Deus não é limitado ao que está ao teu redor e sobre o que você está vivendo. Ele não se importa com o que você ouve, com o que você escuta,
o que você recebe para você, o que você acha que se encaixa na sua vida, quando não se encaixa. A resposta de Deus é que Ele é fiel. Mas nas minhas palavras, Ele tem uma paixão, Ele quer ser acreditado. Ele quer que você acredite nele. Ele quer que você tenha fé nele. E quando você não acredita, Ele sente uma tristeza. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele criou a mim e a você. Nós somos eternos. Quando você vive nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, viveremos eternamente com Ele, no céu de glórias. Mas para quem não serve a Jesus, também é eterno. Inferno e no final o lago de fogo e enxofre. Todo ser vivo na terra, desde Adão, porque nós estávamos nos genes de Adão, nos lombos de Adão. As pessoas perguntam: por que eu pago esse preço? Por que eu sinto dor? Por que eu sinto tristeza? Porque esses sentimentos me atingem. Porque assim que Adão pecou, eu e você pecamos. Nossos antepassados estávamos dentro dos genes de Adão. A ordem genética de Adão, nós estávamos dentro de Adão. Quando ele peca, ele come um fruto, nós automaticamente erramos e herdamos o pecado de Adão. Mas Jesus Cristo veio na cruz do Calvário para dar a vida por mim e por você, para remir, através do seu sangue carmesim, os pecados e nos fazer uma nova criatura, com uma mente nova, uma visão diferente do mundo a qual o mundo oferece, uma forma de observar, entender e saber das coisas completamente das pessoas que estão no mundo, porque Ele é Deus. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. A nossa alma é o ambiente das nossas emoções, é o ambiente das interpretações, muito mais profundo que as ideias e os pensamentos que estão na nossa cabeça. Porque todos os dias tomamos mais de 300 decisões. Eu disse à minha mãe ontem: tudo na vida atende à decisão. Existe decisão que é fundamental. A decisão fundamental é uma decisão que você leva para toda a vida. Se você tomar uma decisão fundamental errada, você vai quebrar a cara e pode trazer destruição, desordem durante toda a sua vida. A decisão é o momento sublime do dia que você toma. E tem decisões que nós levamos cicatrizes para toda a vida. Porque a decisão atende a nossa vida e nós atendemos a decisões. Por isso que tomar a decisão certa com base na vontade de Deus é importante. Ouvir e praticar o que Deus quer que você faça é importante. Porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente, tem a presciência, sabe tudo antecipadamente, Ele já está no futuro, no meio do teu futuro. Então a orientação de Deus, ela é necessária para o seu futuro, para você ter um futuro de sucesso e de paz. Eu falei, você é eterno, você é um espírito, habita um corpo e possui uma alma, para você morar no céu. E Deus te dá aqui na terra uma vida abençoada. Mas o tema da palavra aqui é a forma como Deus trabalha. Eu trouxe uma pequena introdução sobre isso. Nós não sabemos como Deus trabalha. Nós não entendemos a forma como Deus trabalha. Por mais problemas que temos, por mais que você ache altamente experiente, com base em dores, em vitórias, alegrias, tristezas, em momentos que você passou desde que você nasceu até hoje, você nunca vai saber como Deus trabalha. Porque Ele não vai te contar. Você não vai saber. A mente eterna de Deus, ninguém entende.
somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26. Façamos o homem a vossa imagem, conforme a vossa semelhança. Eu sempre falo isso. Funcionamos um pouquinho parecido com Deus. Temos alguns atributos do seu caráter entre nós. Amor, bondade, compaixão, misericórdia. Erramos, mas ela tem bondade, amor, compaixão, misericórdia dentro de nós. Porque Deus transferiu para mim e para você elementos do seu caráter. Somos imagem e semelhança dele. Então, Deus coloca em mim e você algo do seu caráter. Então, quando aceitamos o Senhor Salvador Jesus Cristo como único suficiente Salvador, o nome é escrito no livro da vida, a maior riqueza da nossa vida é Deus vir habitar em nós. Deus vem habitar em nós, recebemos o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso orientador. Ele está em nós. Ele diz o que é certo e o que é errado. Porque se agimos errado, Deus vai cobrar. Vai ter um momento da cobrança. E se agimos certo, Ele vai nos abençoar. Vai ter um momento da bênção também. Então, por mais experiência que temos na vida, que achamos que aprendemos tudo, quando a gente acha que sabe tudo, a gente morre. Porque nunca saberemos de tudo. E nunca entendemos como Deus trabalha com nós. Nunca vamos saber. A vida é sob planejamento. É do nascer ao seu morrer. Você vive planejando. Nós vivemos planejando todos os dias. Tomando decisões. Interpretando o mundo. Recebemos informações. Agora, tudo que a gente ouve, entende e vê, e o que as pessoas passam para nós, o que você coloca dentro de você para colocar em prática de bom, você vai estar praticando o que é certo. E Deus vai te honrar. Agora, o que você vê, ouve, escuta, sabe de errado, se você vai continuar no erro, Deus vai cobrar de você. Porque Deus é justiça. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E a gente não sabe como Deus trabalha. Não sabemos como Deus trabalha. Mas Ele sabe trabalhar. No céu existem anjos, arcanjos, serafins e querubins. A hierarquia angelical. Eles não sabem como Deus trabalha. Você é imagem e semelhança de Deus. Anjo é funcionário de Deus. Ele está para nos servir, para Deus despachar ele no trono da glória, para entregar a bênção em nossas mãos. Eles servem para isso e adoram a Deus. Deus coloca os anjos ao nosso favor, ao nosso serviço. Então, quando Deus diz, vai abençoar, você tem que crer. Mas eu não entendo. A situação que eu estou vivendo é contrária do que eu esperava. Os ventos sopram, a tempestade não se acaba. É Deus trabalhando com você para te levar para um ambiente de vitória. Para que quando você vier receber a vitória, você esteja preparado para receber. Deus não vai te dar nada. Deus não dá nada a alguém fácil. O próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado, estava na sua glória. Ele veio à terra, carrega uma cruz pesada, foi julgado por Pilatos. O julgaram, o xingaram, o chicotearam, colocaram nele uma coroa de espinhos. Ele morre. Ainda ele na cruz, as pessoas o julgaram. Com 3 dias ele ressuscita. Fica um pouquinho de tempo na terra com o corpo glorioso com os discípulos. Ele faz um churrasco de peixe na praia, Pedro o reconhece. Quando ele sobe para os céus, hoje ele está à direita de Deus. Mas antes do próprio Deus descer à terra e morrer por nós, ele também pagou um preço. E eu e você pagamos o preço. Tudo nessa vida é aprendizado. A Bíblia só dá um relato de Jesus antes dos 30 anos, na sua pré-adolescência, 12 anos.
Ele estava ensinando na sinagoga, no templo, aos religiosos, aos estudiosos da época. Aí o próximo relato de Jesus é aos 30 anos, quando ele começa o ministério. Ele começa o ministério aos 30 anos porque ele precisava ser um sacerdote. Ele precisava ser ouvido. Jesus tinha que ser ouvido. Ele cumpre a lei de Deus e a lei dos homens. Ele tinha que ser um sacerdote. Por isso que aos 30 anos, ele começa o seu ministério. E aos 33, quando ele morre na cruz, ele sobe aos céus. Porque ele tinha que passar por aqui. E nós também passamos por lutas. Por mais que não entendemos como Deus trabalha, Deus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Existe uma história. O diabo ele era um anjo de luz. Deixa eu contar alguém para você. Talvez você nunca ouviu isso. O diabo ele era um anjo de luz. Ele era um querubim. E ele é lançado do céu. Ele perde o emprego dele. Ele se levanta contra Deus. Deus é tão poderoso que não lutou contra o diabo. Ele mandou Miguel, os anjos, lutar. Ele é lançado na terra, mas ele não fica na terra. Ele foi esperto, eu sei o que é isso, mas não vou comentar nem aqui. Pronto. É uma outra história. O diabo ele fica nos ares. Os demônios agem nos ares. Ele é um espírito. Ele pensava, lá no começo, quando Adão peca, que Deus fala com o diabo e diz: a semente da mulher pisará a cabeça da tua semente, que o diabo está com a forma de uma cobra, e tu lhe ferirás um calcanhar. Assim que Adão peca, Deus fala com o diabo. Rastejarás o diabo em forma de serpente, que é falado com Eva. Quando Deus fala com o diabo, ele ficou em dúvida, ele não entendeu. Quando Moisés apareceu, ele achou que Moisés era o libertador do povo. O diabo perseguiu Moisés para matar Moisés. Ele achou que Moisés era o libertador. Porque quando Jesus disse que a semente da mulher, que era Maria, lá no futuro, pisaria a cabeça da semente da cobra, que era o diabo, mas Deus falou sobre o futuro. Cabeça quer dizer autoridade. Quando Adão peca, ele entregou a autoridade para o diabo. Quando Jesus morre na cruz, ele toma de volta a autoridade que Adão tinha dado ao diabo. E ele dá essa autoridade a gente, para repreender, para expulsar, para operar milagres, através do santo poder, que a honra e a glória de Deus. Então o diabo acha que Moisés é o libertador, ele tenta perseguir Moisés. Quando Jesus vem à terra, ninguém sabe como Deus trabalha. Quando Jesus vem à terra, que Jesus nasce, o diabo usa Herodes para matar Jesus. E Maria foge para o deserto. Depois eles ficam lá em Jerusalém. Jesus cresce. Aos 30 anos começa o ministério, como eu falei. Ninguém sabe como Deus trabalha. Nem anjo, nem arcanjo, serafim, querubim, nem o diabo. Esse nunca vai saber. Ele achava que Jesus, presta atenção, isso é importante, igreja. O diabo achava que Jesus morrendo, ele venceria. Mas ele estava errado. Quando João batiza Jesus no deserto, que o diabo atende Jesus em 4 áreas do deserto: fome, glória, poder e fama. E Jesus, como sempre, venceu o diabo. Ele vence o diabo no deserto em fome, glória, poder e fama. Ele oferece a Jesus. Quando Jesus vem, o deserto, os 40 dias foram a preparação para começar o seu ministério com 30 anos. Quando Jesus vem, ele diz 2 declarações. A primeira ele diz: arrependei-vos, porque é chegado. Ele não fala de religião, o reino de Deus. E segundo ele diz, a primeira ele diz: arrependei-vos, manda se arrepender. E ele diz: segundo, porque é chegado o reino de Deus. E não fala de religião. O diabo começa a entender ali, bem pouquinho, que Deus é poderoso. Ele achava que Jesus morrendo, ele tinha vitória. Mas a morte de Jesus era que dava vitória de Jesus.
novamente, o diabo usa Pedro para impedir de Jesus morrer na cruz. Você está entendendo o que eu estou falando? Essa coisa poderosa do céu, essa declaração que eu estou te dando aqui. O diabo não queria que Jesus morresse. Quase 4.000 anos, porque ele queria matar Moisés. Talvez ele achou que Moisés era o libertador. Mas quando o Espírito Santo vem em Maria, isso é um grande milagre. Todos nós nascemos através de um sêmen. Ele entra em Maria e Jesus nasce, que é um grande milagre. Poder de Deus. Deus é fiel. Cumprindo o que os profetas Isaías, Malaquias, Esdras, lá do Antigo Testamento, sobre o Messias. Quando Jesus cresce, começa o ministério, ele pensava que Jesus morrendo, ele vencia. Ninguém sabe como Deus trabalha. A morte de Cristo era a vitória sobre o diabo. Ele usou Herodes para matar Jesus ainda criança. Ele usou Herodes. Fugiu para o deserto. A morte de Herodes foi terrível. Ele morreu podre. Os tapurus comeu a carne dele. Segundo historiadores. Não lembro bem. Ele achou que a morte de Jesus morrendo acabava, não. Quando ele começa a entender aquilo que Deus falou lá em Gênesis, 4.000 anos antes, ele tenta impedir Jesus morrer. Jesus ia para a cruz e Pedro tenta segurar Jesus. Mestre, Jesus repreende o diabo que estava usando Pedro. Pedro queria parar, segurar Jesus para não ir para a cruz. Mas não era Pedro, era o inimigo usando Pedro. Porque ele passou a entender que a sua morte era a libertação da humanidade. A sua morte era a nossa salvação. A sua morte era a vitória de Jesus Cristo Nazaré na cruz do Calvário sobre ele, o diabo. Ele queria impedir. Ele queria que morresse. Quando ele entendeu, ele quis impedir. Mas Deus é fiel em todas as suas promessas, na minha e na tua vida. Ninguém sabe como Deus trabalha. Ninguém conhece a mente eterna de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ninguém conhece. No livro de João 11:35, tem a passagem de Lázaro. Marta e Maria eram amigas de Jesus. Lázaro está morto. Naquela época, a sociedade judaica era muito machista. Jesus era amigo de Lázaro e Jesus chorou. Eles perguntaram, ele chora. Elas queriam que Jesus chegasse antes de Lázaro morrer. Elas queriam. Era o desejo de Marta e Maria. Inclusive, ela acha que Jesus chegou atrasado. Depois que Lázaro morreu. Porque elas conviveram com Jesus e viram Jesus fazer os milagres. Mas Jesus é Deus. Antes de eu e você pensar, imaginar, criar um sentimento, uma emoção singular e pessoal nossa, Deus já sabe o que é melhor para você. Antes de você buscar uma articulação, antes de você planejar, antes de você trazer, querer buscar a existência nas suas condições, criar algo que está na tua capacidade, Deus sabe o que é melhor para você. Porque Ele já está no futuro. Inclusive, a capacidade que você tem, é Deus que coloca em você. Se Ele não colocar, você não tem. Se Deus não colocar dons em você, você não faz a obra dele. Porque você precisa dos dons. Você precisa do Espírito Santo. Você tem que aceitar Jesus para fazer a obra. Sem Deus, ninguém consegue nada. Então, por mais que você ache que você consegue trabalhar sobre você, você nunca vai conseguir. Não dá sem Deus. É Deus quem faz. Então, Lázaro, com o corpo quase 4 dias, quer dizer, 4 dias,
praticamente apodrecido. O tecido não estava nem mole, estava podre. Osso desfalerando. A alma e o espírito não estavam mais em Lázaro. Não fazia mais parte dele. Mas Jesus, que é Deus, ele chega e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. O cara que estava morto há quase 4 dias, com o corpo recuperado, com toda a estrutura física recuperada, o espírito volta, a alma volta, e Lázaro vive novamente o ser humano, porque Deus é o Deus do impossível. Marta e Maria não sabiam como Deus trabalharia, mas Jesus chega. Jesus podia chegar e pular Lázaro e pum. Mas Jesus faz muito além do que você pensa. Não era uma cura, era ressuscitar Lázaro. Não era uma cura. Ele podia curar, mas ele, ao invés de curar, ele ressuscita. E o nome de Deus é glorificado. E você não sabe como Deus trabalha. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. O centurião, um romano, inimigo do povo de Deus. Naquela época ali, Roma era povoada pelos romanos. Jesus nasceu na época perfeita, no tempo perfeito de Deus, quando o Império Romano estava lá. Eles mandavam para a região. O Império Romano tomava conta de toda a Europa. Tem países hoje que existem que antes era o Império Romano. Espanha, Itália, região itálica, Grécia, Inglaterra. E eles ficavam cercando o mundo. É um dos maiores impérios da época. Jesus nasce na época que o Império Romano estava ali, na Judéia. E ele era inimigo do povo de Deus. E o centurião adoece. Ele adoece, o centurião. Ele precisava de uma cura. Ele tinha uma fé grande. Através de um recado, o centurião é curado. Só basta uma palavra. Só uma palavra. E ele foi curado. Ninguém sabe como Deus trabalha. O centurião podia ir perto de Jesus, mas através de uma palavra à distância, ele foi curado. Porque nós não sabemos como Deus trabalha. A forma como Deus trabalha, ninguém sabe como Deus trabalha. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Daniel, na cova dos leões. Daniel, ele era um homem de oração, tinha 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele vai para o país mais rico daquela época, que era a Babilônia, comparado com a Nova York de hoje. Se naquela época existisse uma bolsa de valores, a Babilônia tinha, porque era um país rico. E o rei Nabucodonosor, ele queria ser adorado. Mas antes, ele oferece a Daniel manjar, para Daniel comer. O manjar que Nabucodonosor ofereceu a Daniel, era comida, nosso hoje, linguajar, de feitiçaria, de macumba, oferecida a demônios. E Daniel não decide comer o manjar do rei. Ele decide não comer o manjar do rei. E aqueles homens que trabalhavam para o rei Nabucodonosor riam de Daniel. Daniel faz um desafio para aqueles homens. Eu ficarei 10 dias com água e com legumes. Pode comer a comida aí do rei. Quando Daniel volta, depois de 10 dias, Daniel e seus amigos, eles estavam mais fortes, mais vigorosos e com mais saúde do que aqueles homens que comeram o manjar do rei. Porque Daniel tinha fé em Deus. O rei quer ser adorado. Ele quer uma estátua para ele. Daniel era judeu, só adorava a Deus. Daniel se recusa a adorar. Ele se recusa
recusa a se curvar, ele é jogado na cova dos leões. Deus livra Daniel da cova dos leões. Deus livra Daniel dos leões, mas não da cova. Se você entender. Os leões morrem e Daniel sai da cova. Porque ninguém sabe como Deus trabalha. Se Deus quisesse, nem na cova Daniel tinha entrado. Mas ele tinha que entrar para o poder de Deus se manifestar. Sadraque, Mesaque e Abednego entram na fornalha ardente. O rei manda a fornalha esquentar. Ele manda esquentar a fornalha, já era quente. Isso é depois, é outra história, daqui a pouco. Eles entram e eram julgados porque estavam orando. Quando os homens do rei chegam lá para olhar, tinha 4 homens. E eles estavam brincando na fornalha. Quando eles voltam, o 4º homem era Jesus, porque ele sempre atuou. As pessoas interpretam como anjo, mas era Jesus. Quando os homens saem da fornalha, os acusadores que acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados vivos na fornalha. E a fornalha é esquentada 70 vezes mais. Não é bom nós viver de apontar para ninguém. Não julgue ninguém. Não aponte para ninguém. Você não sabe como Deus trabalha com o próximo. Nós não sabemos como Deus trata com outra pessoa. Que tipo de história Deus tem e está construindo com o teu próximo. Se tem uma coisa, irmão, que Deus abomina, é o julgamento. Não julgais para não serem julgados. Os acusadores de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel, foram lançados vivos na cova, numa fornalha ardente, e o fogo se acendeu mais 70 vezes. Sabe qual foi o resultado de Daniel? O jovem judeu que estava em outro país, na Babilônia, o país mais rico da época, ele se tornou o primeiro ministro do maior império pagão da época. É como o presidente hoje. E os seus amigos que estavam com ele se tornaram administradores da Babilônia. O judeu, porque o povo judeu até hoje, não vou citar aqui porque não dá muito tempo, eles têm muitos inimigos. Na época tinha os babilônios, os gregos, os assírios, os filisteus e outros mais. Mas Daniel, um jovem, em outro país, Deus abençoando e prosperando. Porque ele, quando saiu do seu país, ele não sabia como Deus iria trabalhar com ele. Ele não sabia. Porque nós não sabemos como Deus trabalha com nós. José, quando foi lançado, através dos seus irmãos, por inveja, Deus revela a José sonhos, visões futuras sobre os mortos, os feixes, que se inclinariam para o feixe dele, tipo um milho, um capim. E os irmãos dizem: você está dizendo que nós vamos se curvar para você? Por inveja, lançam José na cova. José lançado na cova. Aí, os homens que compravam escravos, eles passam. José era filho de Jacó e de Raquel. José nasceu de milagre, só era estéril. Ele é levado para o Egito. Ele passa anos e anos. Os irmãos mentem para o seu pai. Diz que José estava morto. Eles pegam uma veste, enchem de sangue e dizem que José estava morto. O pai de Zera, Jacó, ele amava muito Zera, seu primeiro filho. E Jacó se entristece. Mas Deus tem um plano com isso. José vai para o Egito. Assim que ele chega no Egito, ele é julgado na casa de Potifar. Da casa de Potifar ele vai para a prisão. Da prisão, onde ele bota o pé
faraó. Para as pirâmides, quando ele chega lá, o faraó começa a ter sonhos. E o faraó tem um sonho. 7 anos de produção, nas minhas palavras. 7 anos de seca. Isso é a interpretação de José. O faraó vê em sonhos uma abundância depois do seco. Ele manda tirar José da cela, porque eles dizem ao faraó: tem um cara ali, ele não é nosso povo, mas ele interpreta sonhos. José estava se destacando, porque Deus dá destaque para os seus filhos. Aí José é chamado. E quando José é chamado, ele revela os sonhos do faraó. E ele se torna, o faraó lhe dá um anel. Ele se torna o governador do Egito. Ele não era dono, porque ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele resolve a fome do Egito, porque ele disse: eram 7 anos de escassez, 7 anos de abundância. Ele cria um planejamento, Deus deu a ele, eu creio, nos 7 primeiros anos, para depois, quando vier a fome, as pessoas do Egito e os países vizinhos não passarem fome e as pessoas não morrerem. A fome atinge a casa de José, porque era o Egito um país e os países vizinhos. Os irmãos de José viajam para o Egito. Vou finalizar a palavra. Eles viajam para o Egito por causa da fome. Tem comida lá no Egito. Quando eles chegam no Egito, José está lá. Eles não reconhecem José ainda, mas José reconhece eles. Eles voltam para cá, José os abençoa. Quando eles voltam para lá, José se revela a eles. Mas José era um homem que temia Deus, que Deus tinha algo com ele. José perdoa os seus irmãos, abençoa os seus irmãos, traz sua família para o Egito, e ele mata, através do poder de Deus na sua vida, resolve a situação da fome do Egito e da cidade do Egito e do seu país, Israel. Porque Deus, lá no passado, tinha um plano com José e foi revelado através de visão. Era necessário José sofrer para se tornar um governador. Era necessário José sofrer para abençoar toda a sua parentela e sua família e resolver a fome do Egito e do seu país. Porque Deus é grande. Deus é poderoso. Não sabemos como Deus trabalha. Não sabemos como Deus trabalha. Mas a forma como Deus trabalha com você é para José, abaixo de Cristo, nascido de mulher. Ele foi o maior economista da história. O maior economista da história para mim é Jesus. Ele fez a multiplicação de pães. E segundo é José. Vou finalizar dizendo: a forma como Deus trabalha com você, mesmo que você não entenda, Deus vai te levar para um ambiente de bênçãos, de milagres, de vitórias, não da sua vontade, não do seu querer, mas o que Deus tem com você. Porque o que prevalece na vida de cada indivíduo nessa terra não é o que ele quer, é o que Deus quer. E quando Deus tem algo com alguém, ninguém, nada, nem o diabo, nem o inferno, nenhum ser humano pode pedir a trajetória que Deus tem em cada vida. Você não precisa entender como Deus trabalha com você. Você precisa apenas confiar em Deus. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, ao ministério pela confiança. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. A honra e a glória do Senhor, hoje e sempre eternamente. Amém.